Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste ciclo de conversas no formato podcast. Hoje comigo tenho Susana Sousa, médica oncologista, dedicada à mama e à ginecologia. Olá, Susana, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é mesmo um gosto estar aqui. É um gosto também recebê-la, para falarmos de assuntos pertinentes, da atualidade e do futuro. Mas primeiro, eu começo sempre os nossos ciclos de conversas e episódios perguntando quem é a pessoa. Quem é Susana, a pessoa por trás da médica e porquê estas coisas. Depois que a gente começa por ser uma pessoa. Exatamente. Quem é a pessoa? Então, a Susana Sousa, como disse, não é? Somos as duas Susanas, temos aqui uma identificação logo à partida. Mas a Susana é uma mulher que chegou aos 50 há uns dias. Não parece. Não parece nada. Verdade. E que alguém que sempre quis ser médica, na realidade foi assim a única coisa que eu me via a fazer na vida quando comecei a pensar o que fazer. O foco foi sempre esse. Tive a sorte de conseguir cumprir o meu sonho e dentro da medicina depois comecei a perceber que gostava da oncologia. Na hora de escolher a especialidade, que gostava da oncologia médica. Sobretudo, às vezes eu penso um bocadinho isso, não é? Porque há quem me pergunte, sim, isto de ser oncologista todos os dias, lidar com coisas que também podem ser menos boas, não é? Sim. Ou pelo menos, por muito que acabem bem, tem sempre um processo. Como é que alguém, não é, vai para a oncologia? Eu acho que sentia que podia ser uma forma de ajudar, diferenciada. Sim, e sobretudo fazer a diferença na vida de alguém pela positiva. Eu acredito muito nisso e tento ao máximo fazer isso. Portanto, enquanto médica, assim, o meu objetivo era mesmo esse. Eu acho que a oncologia é um sítio certo para se conseguir isso. Um sítio aparentemente ainda muito difícil de lidar. Sim. É uma especialidade difícil de lidar. Eu acho que sim. Eu acho que acima de tudo, e depois, porque há a Susana, como me perguntava, a Susana Pessoa, não é? Gente normal, com as suas coisas boas e más, as suas características, personalidade, a nossa vida, não é? A Susana tem uma vida, tem família, tem marido, filhos, amigos, sempre uma coisa muito importante para mim, mas isso também pode influenciar, bem ou mal, depende dos dias, a nossa vida enquanto profissional, não é? Enquanto oncologista. E no fundo, e vice-versa, não é? Também o nosso dia-a-dia, enquanto oncologista, o meu dia-a-dia também pode influenciar, bem ou mal, a forma como chegamos a casa. Então, o que é que eu tento ao máximo, mas nem sempre é fácil, é conseguir ali um equilíbrio, não é? Um equilíbrio de que saio de casa e quando chego ao hospital tentar não estar influenciada pelo aquilo pela minha bagagem, não é? Pelo que trago, e o mesmo quando chego a casa. Mas não sendo nós seres perfeitos nem máquinas, não é? Às vezes isso não é possível, às vezes não é fácil. Andamos para trás e para a frente com as coisas boas e com as coisas más, mas eu acho que não deixa de ser uma profissão interessante, uma profissão boa. A área da medicina é sempre lidar com o ser humano. A área da oncologia é lidar com o ser humano numa situação muito específica. Um bocadinho mais frágil de alguma forma, não é? Que se calhar já existiu, se formos à história, o que hoje olhamos para a oncologia, se calhar era o que se olhava para o tipo de doenças há um século. Claro, sim. Doenças que começaram por ser... Lepra, por exemplo. Claro, muito más, avassaladoras, que tiravam a vida a muita gente e depois o caminho da ciência, felizmente, evolui positivamente para conseguir que isso não seja bem assim. Eu acho que a oncologia também, felizmente, não é? Está a evoluir nesse sentido. Para uma doença crónica. Para uma doença mais crónica possível, E isso é verdade já nos dias de hoje. Nós costumamos muitas vezes até falar um bocadinho nisso, mesmo nas nossas palestras e nos nossos convívios enquanto oncologistas, que realmente em muitas patologias, em muitas das que eu trato seguramente, dá cada vez mais gosto tratar os doentes, porque vemos que, de facto, há cada vez mais tratamentos que são mais eficazes e por outro lado, também uma consciencialização de que o bom é ser mais eficaz sem ser muito tóxico. E, portanto, este também equilíbrio, não é? Andamos a ver o que é a falta do equilíbrio. Sim, e que é um processo que tendencialmente tende a correr de uma forma mais positiva do que era há uns anos atrás. Eu acho que sim.
Acho que, e por exemplo, em relação ao cancro da mama, não é? Que é uma Sim. patologia muito frequente, sem dúvida nenhuma, e é uma das que eu me dedico desde sempre que sou oncologista. A maior parte das doentes com cancro da mama cura-se, não é? Isso também é uma realidade, o que é bom. Nem sempre isso é possível, mas mesmo quando isso não é possível, hoje em dia é de facto uma realidade que as doentes vivem mais e vivem melhor. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Sim, acho que longe vão os tempos. Isto tem sido mesmo uma evolução e nós temos assistido a isso. Tem melhorado e nos últimos tempos isso aconteceu até de uma forma galopante. E no período de Covid, a medicina evoluiu muito pela troca, pela inteligência artificial, a troca de dados, pela informatização de dados, e isso sentiu-se muito na oncologia também, porque existe mais dados, mais ciência, mais conhecimento, houve mais partilha. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa, é um caminho que tem sido feito, não é? E, obviamente, quando as doenças têm um impacto como esta tem, que é um impacto grande a nível pessoal, mas também a nível da sociedade, do país, do mundo, não é? Esta é uma doença que tende a ser relativamente frequente, em alguns tumores até com uma frequência já importante, e por isso, claro, o mundo inteiro dedica-se muito ao estudo, ao diagnóstico precoce, porque sabemos que isso faz a diferença e salva vidas, cura, porque em alguns tumores isso é capaz de diagnosticar antes de ser um verdadeiro tumor, não é? Isso é muito importante, por exemplo, o colo do útero. Ou na mama, em que nós não conseguiremos eventualmente diagnosticar antes de termos um carcinoma, mas conseguimos diagnosticar um carcinoma num estadio muito inicial, com uma taxa de sucesso quase 100%, não será nunca, mas quase. Portanto, toda esta evolução da ciência, como diz, estudos, inteligência artificial, o que quiser. Eu acho que tudo aquilo que é ciência tem que ser pensado para o bem, não é? Para conseguir fazer coisas positivas, e eu acho que isso, obviamente que no cancro é muito notório. É muito notório. Desde o primeiro momento, não é? Desde logo com coisas tão básicas como perceber que há fatores de risco que predispõem e, portanto, trabalhando nesses fatores de risco, podíamos... Comportamentais, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso, conhecer os fatores de risco para trabalhar neles de forma a que, enfim, os diminuamos ao máximo e por isso consigamos ter menos números de casos. Para não promover ou dar um gatilho naquilo que muitas vezes é genética. Isso. Portanto, em todas as frentes a ciência tem evoluído para conhecer bem e diagnosticar menos vezes, é o objetivo, não é? Quando se diagnosticar em estadios mais precoces, pronto. E também nos tratamentos mais personalizados. A cirurgia, claro, todos os tratamentos têm sido, e eu noto isto desde há 20 anos para cá, que mesmo os tratamentos locorregionais, de cirúrgicos, de radioterapia, mesmo esses têm sido cada vez mais quase que refinados, não é? São cirurgicamente individualizados, mesmo seguindo protocolos. Completamente, claro. Nós costumamos dizer... Protocolado, não é? Isso, que em oncologia nós tratamos o doente com a doença. Isso é uma coisa muito importante, e com certeza que noutras especialidades também será assim, mas eu falo da minha. Nós não... essa coisa do protocolado, isso... Então, qualquer médico podia qualquer pessoa podia ir lá, aplicar um protocolo, nem precisava de ser médico, não é? Mas não, nós devemos tratar de acordo com o que está protocolado, porque necessariamente vai espelhar aquilo que é a evidência científica, com que temos que suportar as nossas atitudes clínicas, mas em função do doente que está à nossa frente, que é um todo, de acordo com o quê? Com o seu estado geral, com as suas patologias associadas, com a medicação que toma, com as suas condições sociais também, o apoio que tem, e depois, muito importante, e não é o último, se calhar é o primeiro, com a sua vontade. Não é? Porque também eu costumo dizer que o doente faz parte da equipa. Tudo o que é oncologia tem muito por base uma avaliação e uma decisão multidisciplinar. Todas as decisões devem ser feitas em grupo multidisciplinar, onde estão os vários participantes, digamos assim, no tratamento, na orientação daquela doente. Sim.
Mas isso é mandatório, isso é que é boa prática, e tudo o que não for isso não está certo, e os hospitais, os centros que tratam não estão a fazer bem. Todos temos a acrescentar um bocadinho àquilo que é a estratégia terapêutica daquele doente perante o doente em si e a doença que tem. Mas, em última análise, o doente também tem que fazer parte desta equipa, não é? Porque também tem que saber, de alguma forma, e conseguir decidir, e a sua palavra é sempre a última, não é? Aquilo que é o melhor para si. Sim, embora às vezes o conhecimento que tem pode não ser suficiente para tomar determinados tipos de decisões. Claro. E o médico muitas vezes é um agente da decisão, não é? Sem dúvida. Porque vai estabelecer uma ligação de confiança com o tempo. Tem-se falado muito nisso também. Lá está, a evolução também tem trazido aqui outras coisas. Há 2 décadas atrás, se calhar nem tanto, não se pensava muito nesta coisa da literacia em saúde para o doente, para a população em geral. E da saúde mental, que é uma coisa que está-se a acrescentar agora. Claro, lá está, mais um passo. Sim. A perceber que a saúde é um todo, não é? A saúde global, todos nós temos que estar quando bem. eu digo da saúde mental, e não sei se fazem essa referência, é manter a saúde mental, ou se no processo de tratamento ter estratégias mentais que facilita, porque dizem que o nosso cérebro pode ter um papel muito importante na regeneração do nosso organismo. Sim, não deve ser descurada a saúde mental, é muito importante. É claro que o que eu acho sempre é que nós não podemos, obviamente, praticar o culto da alegria a todo o custo, em todos os momentos, e não achar que isso é patológico, não é? Quando temos um diagnóstico de uma doença como esta, de uma doença oncológica, por muito que seja uma doença altamente curável, o normal é que nós não fiquemos contentes com isso. É uma coisa que nos perturba, que nos amedronta, como é óbvio. Claro que sim. E é preciso dar o tempo e o espaço que a pessoa necessita para processar aquela informação, para aceitar até, e para perceber que há ali um momento, uma fase, mas que depois desse momento, dessa fase, há toda um regresso à vida, quase, entre aspas, em relação àquilo que se conhecia antes, com algumas adaptações, enfim, várias coisas, mas isso é possível e é preciso também permitir e que a pessoa consiga ter, acredito seguramente, e consiga ter esse tempo e essa percepção. Mas, ainda assim, é muito importante também que as instituições consigam ter o apoio que a pessoa precisa, que o doente precisa, que os familiares ou os cuidadores precisam, a todos os níveis. E o psicológico é um apoio muito importante, ok? Que pode ser quando, obviamente, só quando o doente o diz. Claro, não é? Temos de estar receptivos. Pode ser o médico que, entendendo de alguma maneira que há ali alguma coisa que é preciso trabalhar, chamar a atenção, falar nisso, propor, mas não há dúvida que as instituições que tratam estas doenças oncológicas já estão hoje em dia mais do que capacitadas, pelo menos, e mentalizadas de que, de facto, este é que é o caminho, não é? Lá está, a psicologia, a psiquiatria também pode fazer parte desse grupo multidisciplinar para ajudar a todos que façam parte do processo. Nos dias de hoje dizem, existe mais, mas também existe mais porque há mais diagnóstico? Porque duramos mais anos? Sim, porque duramos mais anos, seguramente. Não sei se existe algum estudo comprovado, sabemos que existe mais diagnósticos, mas com estas ferramentas há uns anos atrás, se fôssemos fazer diagnóstico, será que havia menos pessoas portadoras de alterações do que o que existe nos dias de hoje? Sim, o número tem em algum, não é, isto é transversal, não é transversal, digo eu, a todos os tipos de tumores, mas de qualquer maneira, de facto, há alguns tumores que têm aumentado o seu número, a sua incidência, que é o número de diagnósticos que é feito por ano, e não só porque há melhores meios auxiliares de diagnóstico. Os meios auxiliares de diagnóstico têm estado cada vez mais desenvolvidos, melhores, e isso tem permitido diagnosticar mais cedo, mas não necessariamente mais casos, claro. Agora, o facto, como disse, não é? A idade pode ser um fator de risco em alguns tumores, como o cancro da mama, porque quanto mais tempo se vive, mas até uma determinada altura, a probabilidade é maior e necessariamente nós vivemos mais.
temos mais probabilidade Embora de ter com o doenças. envelhecimento, as células também só produzem menos. A gravidade, quando se manifesta tarde, se calhar não é a mesma de quando é no início ou a meio de uma faixa etária mais jovem. Há um bocadinho essa ideia, não é, criada, mas isso depois vai depender necessariamente do tipo de tumor que nós vamos encontrar. É verdade que os tumores mais agressivos, por exemplo, na mama, são aqueles que não têm uma expressão ali de umas proteínas à periferia das células, chamam-se os triplos negativos, por exemplo. São tumores, se calhar, um bocadinho mais agressivos por serem mais proliferativos, não é? Com células que se dividem com mais rapidez, vá. E esses tumores, classicamente, são mais diagnosticados, mais frequentes na mulher mais jovem do que na mulher mais velha. Sim. Pronto. E nessa perspectiva, eventualmente, os da mulher mais velha são um bocadinho menos agressivos. Mas isto nunca é 100% Sim, nunca assim. é Também há uniforme. pessoas mais velhas que têm este diagnóstico e jovens que têm diagnóstico de carcinomas, nomeadamente da mama, como estamos a falar, que também se dividem lentamente e que também têm um excelente prognóstico. Há tempos li era um estudo que dizia que a incidência, não sei se tem a base, concorda, que na Europa, nos Estados Unidos, há mais, que a Ásia tem menos doença oncológica. Sim, confirma? sim. Sobretudo na mama, o cancro da mama é mais frequente na mulher, por exemplo. O cancro da mama é mais frequente na mulher. Depois há outros cancros também, estando mais ligados a alguns fatores de risco, como sedentarismo, como alguns hábitos alimentares, como o tabagismo. Tudo isso é de países mais desenvolvidos, não é? Sim. A Ásia, sendo um país desenvolvido em alguns dos seus países, não é em todos. E depois também há populações asiáticas que, de facto, têm um estilo de vida que não será... Mas tem na mesma genética, também é importante. Sim, a genética é importante em algumas Mas eles geneticamente situações. terão menos propensão? Enfim, para alguns tipos de cancro acho que sim, embora a genética em si, claro que genética é tudo. Sim, depois se estivermos a pensar em genética como alterações de genes que nos vão dar um risco aumentado de desenvolver determinado tipo de cancros, como acontece em cancros ginecológicos, da mama ou outros também, aí é algo que pode acontecer na população na generalidade. Mas é raro, não é uma coisa frequente, essas mutações propriamente ditas desses genes mais conhecidos. Nós, cá, e a genética, houve uma altura que falava-se muito nos estudos genéticos. Seria aconselhável as pessoas realizarem, ou seria mais um fator de preocupação? Não tem indicação. Na realidade, assim, de base, as pessoas fazerem-se a história, não. Há critérios para os realizar, que fazem com que as pessoas tenham indicação, querendo fazer um estudo genético. Normalmente, pessoas saudáveis só têm indicação ou só são aconselhadas a fazer se os seus familiares direitos, alguém, imaginemos que eu tinha uma mutação, então tinha um cancro da mama e por algumas características fiz uma pesquisa de mutações e diagnosticaram essa pesquisa. Então, os meus familiares diretos tinham indicação, pelo menos, de fazer essa pesquisa, esse estudo genético. Poderiam fazer? Deveriam, querendo, deveriam. Mas não é, por isso, transversal, não faz sentido que a população em geral faça essa pesquisa. Mas se alguém faz, seria aconselhável fazer, porque depois o resultado será sempre aquilo que nós devemos fazer, uma vigilância, que não é garantia, mas pelo menos... Se alguém tiver indicação se é aconselhado fazer, sim, eu acho que sim. Claro que isto é uma questão pessoal, não é? Há pessoas que têm mesmo cancro e a quem nós dizemos que têm indicação para fazer, têm critérios. No caso do cancro da mama, por exemplo, há um determinado subtipo que, só por ter esse subtipo, o tal triplo negativo que estávamos a falar, só isso, independentemente da idade, já é um critério para fazer. Mas há pessoas que não querem fazer por o que isso pode representar para si ou até para os outros. Pela saúde mental, pelo lidar com o resultado. Lidar com o resultado. Mas nós explicamos que hoje em dia até o saber, quando se tem uma doença, uma coisa é estudar em termos genéticos um doente, outra coisa é estudar um saudável porque tem um relacionamento direto com esse doente. Sim. Mas um doente com cancro da mama, hoje em dia,
veja, isto é a tal ciência a evoluir, a questão genética, o conhecermos algumas mutações, se elas existirem ou não, podemos intervir aí. Podemos intervir mesmo em termos terapêuticos. Já há terapêuticas dirigidas, são os inibidores da PARP, para uma alteração genética. Hoje em dia, para já, ainda só das mutações BRCA1 ou 2. Mas é assim é uma evolução que podemos estar a caminhar antes de se instalar, já estar a tentar. Claro que sim. Fazendo um paralelismo para quem nos está a ouvir e a ver, é como quando damos poder, eventualmente, um dia, de funcionar como uma vacina. Antes de estar, prevenir para quando o organismo tiver... Sim, discute-se que isso até possa um dia vir a acontecer. HPV, não é? Isso possa, ainda estamos longe dessa realidade, mas pelo menos se alguém que não é um doente, não é uma pessoa com uma mutação, sabe que a tem, pode entrar em programas de vigilância mais apertada ou mesmo de cirurgias redutoras de risco, sim, que vão fazer com que diminua de uma forma significativa a probabilidade de ter um cancro. E isso é muito relevante. Uma das que fez, ficou muito famosa foi a Angelina Jolie, sim, não é? sim, sem dúvida. Isso. Ela fez uma forma preventiva para uma alteração mastectomia bilateral. Lá está. Não reduziu 100%, mas reduziu de uma forma muito significativa. De uma forma profilática que ela entendeu, mas que não foi consensual, sim, não é? Isso não foi. Mas lá está, quando eu digo cirurgias redutoras de risco, é isso mesmo, é profilaxia. Na parte da mama, muito se tem falado também da reposição hormonal, que não é consensual, principalmente agora que se fala muito na menopausa, Pois é. e bem, deve-se falar de uma alteração, faz parte de um ciclo de vida da mulher, claro. Tirar também daí o tabu, mas, e há uns anos fazia-se a reposição hormonal, depois saiu um estudo que a reposição hormonal poderia interferir com a mama, e com as patologias da mama, entrou-se em desuso e agora volta-se a fazer reposição hormonal, modulação hormonal. Cientificamente, como é que estamos? Sim, há muita controvérsia se essa reposição hormonal pode ser ou não um fator de risco. Exato. Ok? Pronto. Ou como balançar, não é? Com as outras alterações da menopausa. Claro. Por exemplo, quem já teve um diagnóstico de cancro da mama não é aconselhado a fazer nenhuma terapêutica que implique uma toma oral de algo com hormonas, não é? Como a gente diz na generalidade. Pronto. Quem não teve, como eu digo, é controverso, não há, que eu saiba, nenhuma evidência de facto que diga causa e efeito, faz terapêutica hormonal de substituição e isso implica, de facto, um risco aumentado de ter cancro da mama, mas discute-se muito que possa ser como um risco aumentado de cancro da mama e, portanto, eventualmente, as mulheres podem fazer, mas não de uma forma prolongada, ok? Não fazer, se calhar, uma terapêutica hormonal mais do que 5 anos, no máximo. Uma reposição? Uma reposição, sim. Isso pode ser aceitável e, obviamente, depois também perceber, que isso também é importante, perceber o risco. Do próprio, terá que ser sempre controlado. De vir a ter cancro da mama, se é uma doente eu chamo doente quase só está doente, mas se é uma pessoa, uma mulher que tem, à partida, um risco maior por ter algumas características, alguns fatores de risco já pessoais, algumas características imagiológicas, como uma densidade mamária maior, se calhar tentar individualizar, lá está, sempre individualizar estratégias, que aquela mulher pode já de si ter algum risco aumentado de cancro da mama, teve uma menarca, que é o início do período, muito cedo, uma menopausa muito tardia, ali uma idade de exposição muito grande. Portanto, essa mulher também tem um maior risco, pode ter um maior risco de desenvolver cancro da mama. Portanto, adaptar um bocadinho esta terapêutica hormonal de substituição à pessoa que temos à frente, com a noção que, de facto, esta causa e efeito não está estabelecida. Portanto, consenso, acho que se consegue. Sim, eu noto que existe muita dificuldade ou controvérsia em relação a este assunto. Ao mesmo tempo que a menopausa necessita de haver uma reposição, porque também vai afetar a mulher a outros níveis. Claro que sim. Também, nós lidamos muito com isso, mesmo no cancro da mama. Lidamos, e não só, e ginecológico também, porque, efetivamente, mulheres jovens, muitas vezes sentem a menopausa de uma maneira abrupta, cedo demais, em relação àquilo que a natureza iria permitir, a fisiologia condicionar. E por menopausas cirúrgicas, não é? Em relação a cancros ginecológicos, ou alguns, ou menopausas por radioterapia, ou menopausas induzidas por terapêutica, no caso do cancro da mama.
e, portanto, lidamos com mulheres jovens, com essas alterações que vêm com a menopausa, que são alterações efetivamente que são difíceis, muitas vezes no dia a dia, como irritabilidade, maior tendência para ganhar peso também, fadiga, a questão da líbido, a fadiga, a própria secura vaginal, a depressão. Enfim, a depressão, claro que sim, portanto, por esta variação hormonal abrupta. Portanto, os calores também são muito falados, que é aquela alteração. E que são um problema importante. Parece que é assim um pouco significativo, mas de facto esta coisa dos calores, do flushing, eu tenho doentes minhas que têm uma afetação, tiveram uma afetação da qualidade de vida muito relevante por causa destes calores, como a gente lhe diz, que perturbam o sono, perturbam a pessoa no seu dia-a-dia de trabalho, porque muitas vezes estão ali perante uma reunião, uma coisa, e de repente ficam todas vermelhas e cheias de calor e a pessoa fica sem saber o que fazer. Tenta controlar. Claro, é um constrangimento grande. Portanto, há medicações para tentar, que não envolvem a parte hormonal, e portanto estamos a falar, agora estava a falar de doentes, não é? Que tiveram cancro da mama, mas há medicações que não envolvem a parte hormonal, se conseguem fazer para diminuir essas queixas. Há novos medicamentos, penso eu. Também há novos medicamentos. Há novos medicamentos, sim, sem dúvida para isso também. Porque entrava, e também não é, tudo que leva a parte hormonal, os fitoestrogénios, a terapia de reposição hormonal natural, que não é consensual. Do cancro da mama, não. Pois, e não é consensual. Ou a parte biológica, novos medicamentos que se diz naturais, mas que nunca sabemos muito bem. Claro, se tem algum componente. Claro. Mas já existe alguma medicação que devem procurar? Existe medicação, sim, para isso. Existe medicação nova, que está para ser aprovada também. Cá ou nos Estados Unidos? Já pela Europa, os Estados Unidos, aqui em Portugal também está para chegar. Pela parte sim, para melhorar os sintomas vasomotores. E para evitar um desgaste da parte do cálcio, não é? Do esqueleto ósseo. Isso também temos que ter atenção, a saúde do osso, não é? Exatamente. Na doente com cancro da mama, fazer tipo de hormonoterapia. E da menopausa, que mesmo sem isso. A menopausa. Nós temos muita atenção, temos que ter muita atenção na saúde do osso. Fazemos, dependendo das situações, dependendo dos tratamentos, é mesmo mandatório fazer uma reposição de, pelo menos, vitamina D, muitas vezes cálcio com a vitamina D, e fazemos uma avaliação da densitometria óssea para perceber se necessita isso e se os valores que nos dão a densitometria nos levam a perceber que só esta medicação não é suficiente e se temos que dar outro tipo de medicamentos que vai ajudar a fortalecer o osso. Eu costumo dizer às minhas doentes, para uma forma de se perceber, no fundo, essa medicação, quando o osso já está realmente mais frágil, vai tentar ir buscar um bocadinho de cálcio ao sangue para o pôr no osso para ele ficar mais forte. Porque a saúde do osso é muito importante, não é? A osteoporose é uma coisa complicada. Sim, normalmente quando há fraturas. Pode levar a fraturas, sem com dúvida. A idade é um dos problemas. Dor, e é um dos problemas é as fraturas, uma idade mais avançada, nomeadamente as da anca, que depois leva à mobilidade da pessoa. Claro. E todo o outro comorbidades que acaba por trazer e que leva a ter um impacto na qualidade de vida. Imenso. Mas isso mesmo sem a patologia oncológica acontece nas menopausas. Claro, isso tem que ser tudo muito pensado. Eu penso que os médicos de família, mas há nova medicação, porque também isso da vitamina D, que é um fator, fala-se hoje em dia, estamos todos com um nível da vitamina D baixo, e que se chegou à conclusão que se calhar antigamente não se fazia o diagnóstico, mas se calhar sempre tivemos vitamina baixa. O que é interessante também quando estamos num país como este, até um bocadinho de sol, pelo menos. Mas será isso? Porque por causa do sol, dos protetores solares, de não exposição tanto na rua? Se calhar sim, ou como diz mesmo isso, se calhar agora há mais um diagnóstico, uma procura de perceber esses valores, se isso tem real impacto depois no verdadeiro metabolismo do cálcio, que depois também tenha impacto na saúde do osso, eu acho que não é totalmente claro, mas de qualquer maneira nós temos que ter atenção a isso e temos que ter, sobretudo pela questão que disse, porque uma osteoporose condicionada por estas alterações hormonais também, não é? Sim. É algo que pode trazer alguma perturbação da qualidade de vida e, portanto, cabe a nós médicos
Vemos o doente como um todo. Porque nós estamos numa era, e falámos isso algumas vezes, da hiperespecialização. Pois é. E a hiperespecialização é boa, mas estás-nos a trazer outro problema, que é quem é que faz a junção de tudo, de todas estas peças, não é? E às vezes as pessoas ficam no meio de várias hiperespecializações, mas fica difícil de montar, mesmo sem patologia, seja ela oncológica ou sem outra patologia de base, que é difícil fazer a gestão se não houver literacia ou algum conhecimento, porque ficamos perdidos. Sim, sem dúvida. Não, mas isso é mesmo verdade. De facto, acho que todas as especialidades, agora até a ortopedia, no fundo, todas, porque isto cada vez se sabe mais de tudo, não é? Como falávamos ao início. Sim. E, portanto, os médicos, para tentar fazer o seu melhor, então, se calhar, tem que se focar em algumas áreas específicas. Mas depois, como diz, o doente também tem que ser visto como um todo, não é? E não pode ser assim aos bocadinhos, porque é uma pessoa. Sim. Às vezes alguns ficam um bocado perdidos. Claro, no meio de todas sim. essas... Por isso é que, sem dúvida, que eu tiro o meu chapéu à medicina geral e familiar, à medicina interna, que são assim, classicamente, não direi toda a gente, porque também nessas especialidades há pessoas que também se super especializam e claro que sim, tudo bem, mas também há muito os médicos generalistas que não têm nada de mau, é realmente muito bom, porque ser um médico que consiga de uma forma holística ver o doente, abrangente e juntar, conseguir juntar tudo, saber o que está a fazer, perceber o que é que tem aquela pessoa que está à sua frente, o que é que precisa e de que maneira é que a pode ajudar, nem que seja mesmo orientando para uma outra especialidade, essa assim um bocadinho mais focada em algum segmento, eu acho que isso é, de facto, poderá fazer diferença. Fantástico. Nós estamos também, há quem diga, estamos a chegar ao limite, não é, da capacidade humana de esperança média de vida, o limite máximo de vida, que será os 100 e pouco. Embora há registros de que na Rússia há pessoas que chegaram aos 150, mas não saberemos se é verdade ou não, se foi mesmo o frio que os conservou. Mas temos tendência a ter uma esperança média de vida maior. O que nós vimos, e desde há muitos anos, é que antigamente era a ausência de doença, não é? A definição de saúde, que era uma manifestação, depois era o bem-estar físico, mental, social. E agora, além disso, porque as pessoas nunca sabem quando é que estão efetivamente saudáveis ou não, as pessoas precisam ter qualidade de vida e bem-estar, sentirem-se bem, mesmo que até não estejam saudáveis 100%. Sim. E é para aí que caminhamos, a medicina vai-nos apoiando nesse processo de vida para nos dar qualidade de vida, porque também é importante. E a nova geração já vem um bocado com essa nova... Sei muito, da qualidade de vida. Muito com isso, com a qualidade de vida, mesmo em relação àquilo que é um dia-a-dia muito cheio de muita correria para chegar a todo lado, não é? Que se calhar, e muito bem, e só mostra de facto inteligência, as pessoas já perceberam, se calhar mais novas do que nós, já perceberam que isso se calhar não é qualidade de vida, não é bem-estar. Este stress crónico ao longo dos anos, que não é um stress que nos torne disfuncionais, mas é um stress que nos vai desgastando em termos celulares. E se calhar não nos dá tempo, não é? Não nos deixa tempo para coisas que nos fariam melhor. Mas enfim, agora eu acho que sim, acho que tudo, e a oncologia, como também dizíamos ao início, de facto começou a incorporar-se a qualidade de vida como algo fundamental para, até mesmo para os fármacos que vêm aí, que chegam, que se afirmam na prática clínica, para as aprovações. Qualidade não pode haver afetação, ou não deve haver afetação negativa, não é? Afetação da qualidade de vida. E eu acho que isso se estende a tudo o que é o dia-a-dia do ser humano, não é? A pessoa tem que, de alguma forma, ter essa qualidade de vida e esse bem-estar. Mas é engraçado, porque nesta semana nós conversávamos lá no serviço, e eu acho que apesar disto tudo, o que é perverso? É que realmente quer-se que as pessoas vivam cada vez mais, preferência até aos 100, mas, e tenta-se ajustar ali o nível de glicemia, não é? Que é o açúcar no sangue, ao máximo, as tensões todas ali muito direitinhas, frequência cardíaca, tudo para que o ser humano físico, não é? As máquinas vão trabalhando o necessário para podendo conseguir-se chegar até lá. Mas depois, realmente, eu não tenho a certeza que de verdade
quem manda, quem pensa naquilo que tem que ser o nosso mundo e o nosso país, quem define as regras quase e faz Sim. as estruturas, as organizações. Apesar de, claro, que acha que a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, também dos nossos idosos, dos velhos, é fundamental, mas eu não tenho a certeza que isso seja de facto uma realidade que esteja a ser pensada, estruturada. Importa chegar até aos 100, mas de que maneira, não é? Que condições, que condições é que as pessoas têm para apoiar, porque por muito que se consiga ter 90, 95 ou 100 anos, raras são as pessoas que estão perfeitamente autónomas, capazes de viver sozinhas e bem e no seu dia-a-dia, independentes nas atividades básicas e instrumentais, que é sair de casa e fazer coisas. Vestir-se, o básico, não é assim básicos. Tão fácil, não é? Então, e quem está capaz de deixar o seu dia-a-dia de trabalho para cuidar dos seus pais, para cuidar dos seus avós, que infraestruturas é que existem realmente dignas e de valor para tomar conta destas pessoas, para ajudar estas pessoas a terem essa qualidade de vida. A medicina evoluir para que nós consigamos chegar aos 90, calhar já não para a nossa geração, mas para as próximas, até porque vão começar com outro tipo de qualidade de vida, de conhecimento e de literacia. Uma forma fit. Mas acho difícil. Que irão chegar lá, se calhar com melhores condições, como se chega agora. Seria o ideal, se calhar em alguns sistemas do nosso organismo, pode até ser que se consiga ajustar tudo para que as máquinas vão funcionando. Até lá. Os rins, o fígado, assim por bocados. Protegê-los ao longo da vida. A generalidade vai-se deteriorando. Quem descobrir a forma de não envelhecer ficará rico. Mas já há mães com melhor capacidade do que antigamente. Com certeza. Há uns anos atrás, olhávamos para os 50 anos. Pois. Já era até isso que não é há tanto tempo assim, não é verdade. Ou é porque nós chegamos perto dessa idade, que achamos que agora que são novos, não é? Mas se calhar os 70 anos já não são os mesmos que há uns anos atrás. Sem dúvida. E se calhar quando chegamos aos 60 já vamos ter... Eu acredito muito que isso é uma verdade. Outra realidade. Mas temos que pensar na sociedade como um todo. Quem manda de facto tem que pensar na sociedade como um todo. Mas a literacia os cientistas têm que pensar como realmente conseguir fazer com que as pessoas envelheçam, mas que estejam cada vez melhores e que os 90 sejam os antigos 70, se calhar, mas depois toda a sociedade tem que evoluir no sentido dessa qualidade e de bem-estar a vários níveis, porque isso também dá saúde, não é? Nós, neste panorama, porque é a área de especialidade, o que é que se espera então num futuro próximo? Em relação à oncologia, eu acho que estamos de facto em crescimento, na perspectiva de conseguirmos ter, e o resumo é mesmo isto, conseguimos ter cada vez mais diagnósticos precoces e cada vez melhores tratamentos. Como cada vimos vez com outras melhores. Patologias há uns anos atrás e que agora são... Sim. Há mesmo fármacos com um mecanismo de ação diferente que têm vindo fazer muita diferença no tratamento do cancro. Mas sem querer entrar no paralelismo, porque outras patologias, para não ser mal interpretada, mas, por exemplo, há uns anos atrás, uma diabetes ou outro tipo de patologia que era extremamente difícil e trazia muitas consequências a médio e longo prazo, hoje em dia é uma doença crónica perfeitamente controlável. Claro. Podemos almejar que um dia seja assim algo que nos acompanha na vida, mas com algum controle. Eu acho que cada vez mais, sim. Eu acho que cada vez mais sim, já vemos isso agora, não é? Já vemos doentes que, apesar de uma doença metastizada, enfim, que por isso potencialmente incurável, conseguem viver muitos anos bem, claro, sob tratamentos, sob vigilância. E sob vigilância apertada, sem dúvida, com uma nova rotina à qual se habituam também, mas que conseguem ter muitos anos de vida. Há aqui duas, que é um bocadinho esqueci, mas era um apontamento que fala-se também muito. Sim. E era o tabaco, que podia ser um fator ambiental que predispõe, como os pesticidas, como houve outro tipo de químicos, de processados, e agora volta-se a falar dos processados, do plástico. Sim, na alimentação também, claro que são fatores ambientais que acabam por nos condicionar e mudar as nossas células. Há quem diga que alguns cancros têm origem vírica, há quem diga não, há estudos que têm essa evidência. Sim. A maior parte dos cancros de colo do útero tem, por exemplo. Origem em vírus. E depois fala-se no açúcar. O que é que pensamos no açúcar? Porque ao excesso
porque era um alimento, era um conservante há uns anos atrás. Será que agora entramos aqui? Há um no bocadinho um açúcar? mito, não é? Um mito de que as células do cancro se alimentam de açúcar, por isso zero açúcar para que isso não aconteça. Eu acho que é mais mito do que verdade, embora, obviamente, que tem que ser tudo com base no equilíbrio, claro que sim. O açúcar em excesso é prejudicial a todos os níveis, não é? Sim, a todos os níveis. Portanto, não precisamos de erradicar o açúcar da nossa alimentação, até porque ele existe em alimentos muito simples, mesmo não é? Mesmo com a fruta, exatamente, que é uma forma isso. Coisas saudáveis, não é? Não precisamos de o fazer. Acabam por ficar um bocado banalizadas, hostilizadas, porque têm açúcar, mas também têm vitaminas que fazem falta. Agora, tudo que é o aporte acrescido de açúcar na nossa dieta, no nosso dia-a-dia, deixá-lo para fazer só esporadicamente. E eu acho que com isso sim, a parte do açúcar, mas dos processados mantemos a indicação de que muitos plásticos, continua a ser uma predisposição, porque nos altera o DNA. Sim, faz mal. Os alimentos processados fazem mal também. Eu acho que tudo com equilíbrio, acho que sermos obsessivos não é a coisa melhor do mundo, não é em nada. Tudo com equilíbrio. Imaginemos, não devemos beber álcool, banir o álcool do nosso dia-a-dia. Também não está correto, não é? Até o vinho tinto, um maduro tinto, um antioxidante que pode fazer bem a outros níveis. Agora, com muita moderação, como é óbvio, com muita moderação. Não vamos beber almoço e jantar, mas um copo não fará. Claro, uma coisa com moderação, a não ser que o seu médico tenha entendido que por aquela razão específica daquela pessoa não está a indicar. Os casos particulares. Agora, os alimentos processados também, de facto, são nocivos à saúde a vários níveis. E, portanto, não os devemos comer numa base diária. Se calhar nem semanal. Mas podemos também pôr na nossa dieta de vez em quando. Continua a ser aquilo da natureza para a mesa, o máximo possível, que era o que fazíamos antigamente, e volta a estar novamente em uso. Mas muitas vezes existem tantas informações contraditórias. Pois as pessoas ficam muito confusas. E fica difícil ver qual é o estudo, a base que deve ser fundamentada, que as pessoas devem ser aconselhadas, porque também estamos numa época de infodemia. Eu digo isto muitas vezes, porque é excesso de informação e ela chega-nos por todo lado. Claro. Sim, as pessoas não sabem, como é óbvio, não é? Como eu em muitas outras coisas também, nós não as sabemos integrar. E saber a credibilidade da fonte de onde veio. E de facto triar aquilo que é bom ou mau, não é? Do que estamos a ler, que é verdade ou mentira, como diz, não é? Em relação às fontes. E também o que é que faz sentido para mim, não é? Susana, para a minha vida, para o meu dia-a-dia, porque será que é igual para todos? Portanto, a informação é importante, a literacia de que falávamos é fundamental, nas melhores fontes, da forma mais correta. Na dúvida, perguntar a quem sabe. Ter sempre um profissional de perguntar saúde para acompanhar. Sabe. Isso, como nós chamamos o Dr. Google, pode ser de facto... a vários níveis. Pode ser. E por isso, também. Porque as pessoas, mesmo uma pessoa com diagnóstico oncológico, muitas vezes vai para o Google e como pode conseguir integrar tanta informação que lá está, que vai buscar ao mundo todo, que não se aplica de uma forma transversal a toda a gente. Sim. E, portanto, na verdade, é importante que também os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, não é? Que podem lidar com o doente no dia-a-dia, consigam fazer chegar a informação de uma maneira adequada para que o doente, de facto, e a pessoa em geral, esteja informada, mas bem informada, porque disso vai fazer a diferença, não é? Porque às vezes é ter alguém que vai ver a pessoa além da doença. E os profissionais de saúde, e atualmente, não é, sabemos disso, são também muito, digamos, cansados, porque foram períodos muito exigentes, não só cá, a nível mundial, e o Covid ainda desgastou mais esta situação, e acabam por muitas vezes quererem fazer aquilo que é o necessário, e tratar a doença necessário, ou a patologia, ou o sintoma que trazem, mas as pessoas acabam, nos dias de hoje, por ficar subcarregadas de informação, mas sem ser para elas. E nem sempre conseguem fazer essa filtragem. E que dá muitas vezes umas alterações de stress, de falta de informação, de esperarem por o dia da consulta. Claro.
não sei se isso tem implicação nesta área. Tem muita, especificamente. no cancro tem muita, não é? Tem muita implicação. E por isso é que nós também cada vez mais tentamos fazer webinars, tentarmos ter disponíveis, quer na sua empresa de cenologia, quer na sua empresa de oncologia, enfim, informações de maneira a que os doentes saibam que naquelas fontes é seguro o que estão a ouvir e a ler, porque é como em tudo, não é? Esta doença é uma doença realmente que perturba, que mexe com o presente, que dá medo do futuro, Dá incerteza para o dá futuro. incerteza de muita coisa em relação ao que está à nossa volta e, portanto, a pessoa fica muito perdida e depois não sabe o que é que vai acontecer. Já prima, a vizinha, o vizinho de baixo, já toda a gente teve alguma coisa, sabe dizer alguma coisa, acrescenta alguma coisa, mas às vezes acrescenta o que não acabam por via. somatizar aquilo tudo. Muito, é muito complicado. E essa necessidade de saber para acalmar é muito grande. Mas muitas vezes o que sabem não é das fontes certas e acaba por não ter o efeito necessário e importante de acalmar, de dar segurança, de empoderar aquele doente para aquilo que vem aí, mas só de destabilizar. É importante que as consultas, e às vezes isso é difícil, de facto, que as consultas tenham o tempo necessário para que o doente esteja ali a conversar quase, não é? A dar as suas dúvidas. Exprimir as emoções. Nós sim. agora no grupo eu coordeno um grupo da Sociedade Portuguesa de Oncologia, que é o grupo de Patients Advocacy, e vamos ter um projeto que eu acho que é interessante. É um livro, já em Espanha se fez, e nós vamos fazer aqui a semelhança que nos propuseram fazer, achamos interessante. É um livro com perguntas de doentes, sobre cancro da mama, sobre perguntas de doentes, perguntas várias que têm a ver com doença. Não é só... As dúvidas depois já estão muito para além só daquilo que é a sua doença, os tratamentos. Também são coisas legais, não é? São coisas com a família, são coisas do dia-a-dia, se calhar. profissão, do dia-a-dia, não é? Há muitas dúvidas que, tenho que dizer a verdade, às vezes realmente também ficam por esclarecer e a gente fica por orientar de maneira correta. Então, estas questões jurídicas do que é que eu tenho direito, porque ter um cancro, isto às vezes não é fácil. A comunicação em saúde é muito importante. Exatamente. Então, vamos tentar fazer isso. As doentes, através de associações de doentes, vamos fazer esse questionário às associações de doentes. As doentes vão-nos fazer chegar, as associações vão-nos fazer chegar perguntas de doentes para que depois haja isso num livro e respondidas por nós. Porque, de facto, tudo em quê? Numa perspectiva de que se calhar alguém vai ver aí... Vai se identificar. Isso. Um bocadinho e normalmente é preciso identificarmos com aquilo que é bom, porque muitas vezes só se transmite aquilo que é menos positivo e é o que a nossa mente mais fixa. Claro, eu acho isso terrível. Eu nas consultas, por acaso é difícil, eu também reconheço que é, e quem está do outro lado a viver isto, mas eu tento sempre na primeira, na segunda consulta, quando eu percebo que a pessoa já me está realmente a ouvir, que há ali um momento, mas que eu tento sempre dizer, é importante e é fundamental e é possível, é um trabalho, mas é possível que coloque esta fase na sua vida e não a vida nesta fase. Ou seja, esta doença coloque-a na sua vida, não coloque a sua vida dentro desta doença, porque senão vai ter só doença, tratamentos, e mesmo que seja meio ano, um ano ou mais... É como se a vida parasse. Acabou. Sim. E não, o grande trabalho, às vezes tem que ser um trabalho mesmo proativo, não é? Não é fácil, não se deve conseguir assim, mas eu acho que é bom médico, eu pelo menos acho isso, se estivesse sentada do outro lado, queria que alguém me desse uma luzinha neste sentido. Tentar de alguma maneira conseguir encaixar a doença com que estava na minha vida, para conseguir continuar a ter vida, não é? Sim, mas isso muitas vezes está associado a que sabemos que isso vai acontecer, que existe ali um ponto em que, ok, voltamos a ter uma vida, isto faz parte, mas volta-se a ter algo para continuar a viver e a assimilar esta condição. E sim, isso é importantíssimo. Mas até lá chegarmos... Muitas vezes é a experiência profissional, por isso é que se pede muitas vezes aos profissionais de saúde que venham, até nesta era de redes sociais, que existe todo tipo de informações, que deem as fidedignas para que as pessoas se possam agarrar a algo
e que acreditem. Claro. Porque incerteza, todos nós não sabemos o dia da manhã, não é? Claro. De uma forma ou de outra. Claro. Mas quando temos uma patologia, seja ela qual for, que ainda não se sabe para onde vai, e hoje em dia, com mais diagnóstico, há mais patologias, mais doenças, porque há melhor diagnóstico, não é? Autoimunes ou outro tipo de síndromes que assustam muitas vezes e causam stress porque psicológico, de ansiedade. Sem dúvida, eu acho que no que diz respeito à doença oncológica, não é? Eu como oncologista, o que é que eu tenho visto ao longo dos anos? E é um padrão, não é? É quase independente da idade, é igual, é transversal, deve ser inerente ao ser humano. As pessoas têm essencialmente medo, não é? Têm medo, têm incerteza, têm medo de morrer, têm medo que ter tido aquela doença signifique que o futuro está comprometido. Têm alguma dificuldade, há pessoas que têm de facto muita dificuldade e é normal, mas depois também é uma coisa que gerida, é possível conseguir ultrapassar isso tudo. Uma coisa é aquela fase de tratamentos em que, pronto, há ali uma tentativa de conseguir vencer aquela parte, ter força para fazer tudo e depois, pronto. Aquela parte em que se volta à tal vida do dia-a-dia, às vezes essa parte é a mais difícil daquilo que eu vejo. É quase como a pessoa deixa assim tudo, agora já não tem que ter forças extras para fazer os tratamentos, para a cirurgia, para fazer todos os dias a radioterapia. É como se a às vezes é aí vai que abaixo. A pessoa vai abaixo. Às vezes é aí. É um bocadinho isso, a adrenalina vai abaixo e depois eu acho também meu Deus, eu agora como é que eu volto à minha vida normal, sabendo que tive uma doença que pode reaparecer. Portanto, quando eu tiver uma dor, vou logo pensar que é isso. Sim, a sirene e eu converso um bocadinho com as minhas doentes e explico daquilo que é a minha experiência e a minha experiência também vem muito daquilo que converso com as doentes no dia-a-dia, não é? De tantas que tratei até hoje. Falo sempre no feminino porque, pronto, eu trato essencialmente mulheres, apesar de ter tido doentes homens, porque cancro da mama também pode acontecer no nos homens, sim. Mas eu falo um bocadinho a dizer-lhes que o tempo a passar também vai ajudar a ganhar a segurança necessária para perceber que não significa, pelo facto de ter tido uma doença daquelas, que tudo o que vier para a frente penso que é daquilo. Corresponde a isso. Algumas nem voltam a ter, porque a maior parte fica resolvido. A maior parte fica resolvido, mas de facto eu percebo que seja um processo. Por causa do estigma, não é o estigma, será a terminologia mais certa, mas a carga emocional que traz. Também é. Porque o diagnóstico era pesaroso. Porque até há patologias que às vezes obrigam a cardiovascular, às vezes obriga a meses de tratamentos de fisioterapia, obriga a um afastamento, mas existe uma carga emocional diferente que na doença oncológica não. Talvez isso. Que as pessoas não se conseguem libertar, não é, dessa carga. Sim, mas acreditando e à luz dos conhecimentos dos dias de hoje, podemos pensar que num futuro relativamente próximo será mais fácil. É isso que eu acho, para deixarmos assim de final. Sem dúvida. Eu acho que já é mais fácil. E é isso que eu digo muito às minhas doentes. Já é mais fácil. É claro que nunca é fácil ter este diagnóstico. Não podemos achar que é. Nunca é fácil ter este diagnóstico, mas é mesmo verdade quando nós dizemos que a maior parte das pessoas hoje em dia com um diagnóstico oncológico, obviamente que nem todos os tumores são iguais, nem todas as localizações são iguais. Mas muitas vezes o que estou a dizer é mesmo assim, a maior parte, sobretudo se diagnosticados em estadios precoces, são curáveis. Portanto, é uma fase da vida que a gente quer que passe rápido, não é? Para que a fase acabe e se recomece, quase é um recomeçar, não é? No seu dia-a-dia, com as suas estratégias para aprender, não é? A deixar aquilo no passado, se calhar tirar daí alguns ensinamentos, que também é bom. Sim, mas a andar para a frente e a ter um futuro como se esperava que tivesse, mesmo não tendo passado por ali. Agora, e essa mensagem, se no futuro vai ser ainda melhor, eu acredito que sim. Se calhar não vamos conseguir, à partida, diagnosticar menos, mas vamos conseguir tratar ainda melhor. Mas a fase em que estamos já é uma fase boa em muitos tumores. Olha que há alguns. Por exemplo, dizemos mesmo muito isso em relação, imaginemos um carcinoma do endométrio, em que a imunoterapia, não é? Que é um dos tipos de cancro que veio
os tipos de tumores de tratamento que veio para os nossos doentes em alguns tipos de tumores. Eu posso me lembrar de muitas doentes com carcinoma de endométrio que, se eu tivessem tido agora, não tinham morrido da sua patologia. Que a imunoterapia resolve. Que resolve em muitos casos, mesmo que à partida não pareciam ter solução, ou pelo menos faz com que as pessoas, apesar de terem a sua doença e a sua doença avançada, consigam ter anos de vida. E isso é, de facto, há realmente tratamentos que vieram mudar o curso das doenças. Se falarmos, e antes de pedir um resumo, a imunoterapia é, no fundo, qual é a diferença da imunoterapia relativamente aos outros tipos de tratamentos? Tem mecanismos de ações diferentes, não é? Nós temos vários tipos de tratamento para o cancro. Mas a imunoterapia tem sido muito falada. falada. Desde logo a imunoterapia, para além da quimioterapia, da hormonoterapia, enfim, tratamentos-alvo de outra natureza, quase como se a imunoterapia estivesse um bocadinho relacionada com os nossos mecanismos imunes, os mecanismos imunes das nossas células, e trabalhasse a esse nível. Para elas próprias fazer a fagocitose das células? Sim, entendamos assim. Muitas vezes até, imaginemos que estamos a fazer quimioterapia com imunoterapia, é como se a imunoterapia tornasse as células não tão reativas e, por isso, a quimioterapia fosse ainda mais eficaz. Portanto, obviamente que também tem os seus efeitos laterais, claro que sim, mas tem alguns tumores, também não serve para todos, mas há alguns tumores e alguns que é mesmo muito significativa, em que, ao atuar neste mecanismo imune das células, de facto conseguiu-se aqui uma diferença muito acentuada em termos de sobrevivência. Com os perfis de toxicidade muito toleráveis, obviamente que a imunoterapia, que estamos a falar agora de imunoterapia, também tem a sua toxicidade e pode ser relevante, mas na generalidade parece até menos tóxica do que a quimioterapia, embora, claro, não isente de toxicidade e que alguma pode ser grave. Mas lá está, foi também a ciência que trouxe a imunoterapia. Não é? Que é recente, mas que se ouve, é relativamente recente. Para algumas patologias até é bastante recente e, de facto, tem feito a diferença. E se tivéssemos que deixar agora assim um último apontamento, uma vez que é a área, essa área da oncologia da mulher, essencialmente, qual era a última mensagem que deixava para quem nos ouve? Que é muito importante estar atenta, não é? Sem viver de uma forma, como é óbvio, como eu dizia, obsessiva nem dramática, mas se os diagnósticos precoces podem, de facto, salvar a nossa vida, então temos que estar atentos a isso e entrar nos programas de rastreios que existem, como para o cancro da mama, como para o cancro do colo do útero, como para o carcinoma coloretal também, enfim. Depois, também contribuir para uma boa saúde, não é? Contribuir para uma boa saúde é importante. Estilo de vida equilibrado. Estilo de vida equilibrado. Não fumar é, obviamente, muito importante, não é? Para várias coisas relacionadas com a saúde, não é só a parte oncológica, mas também praticar exercício físico regular, uma dieta equilibrada. O exercício físico estou a ganhar muito. Está provado que diminui mesmo as recidivas, para além de diminuir o diagnóstico, num doente, por exemplo, com cancro da mama, diminui a recidiva de uma forma muito significativa. Há, na demonstração, até mais do que alguns fármacos. Portanto, é importante fazer parte do tratamento. Fazer parte do tratamento e fazer parte da nossa vida, de nós saudáveis, não é? Às vezes é difícil encaixar na nossa vida, mas se calhar pensar nisso, sim, como uma forma de ser saudável. E depois, para além disso, se, apesar de todos os nossos esforços, de facto tivermos um diagnóstico destes, não pensar que isso significa o fim da nossa vida, ter a noção de que pode ser apenas só uma fase que, apesar de menos boa, vai passar, vai encontrar pessoas que vão ajudar a viver por essa fase da melhor forma e espero bem, Deus queira que esteja também rodeada de pessoas à sua volta que ajudem
porque isso também é fundamental. Então, não é? sim, Também é muito importante. As pessoas são sempre muito importantes. Muito, Quem está à nossa volta é que faz a diferença. muito. Nem toda a Em gente tudo. tem essa sorte, não é? Ter construído relações capazes, mas acho que a maioria das pessoas tem esse privilégio Sim, acho na que sim. família, nos amigos, É. nos colegas, e portanto é bom podermos deitar a mão às pessoas Quando está mais também difícil. quando precisamos delas. E que a ciência evolua assim, e que a inteligência artificial Sim. não se perca a humanização, mas se ganhe em termos de qualidade de vida. Que Sim, certamente eu vem aí alguma acho que coisa estamos no boa. caminho certo. Sim. Quero mesmo acreditar nisso. Acho que sim. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Neste mês de outubro, em que reforçamos a lembrança sobre o cancro da mama e de toda a importância que tem procurar ajuda, ter um profissional de saúde a acompanhar-nos e um estilo de vida adequado a cada um, tendo por base o equilíbrio. Escutem e partilhem com quem fizer sentido ouvir esta conversa. Até breve.